Um mês com Maria, 10º dia, o pecado. O que é o pecado? É uma ofensa a Deus. É quando se desobedece os santos desejos de Deus e se obedece às vontades da carne, do demônio e do mundo. O pecado nos faz calcar os mandamentos de Deus e nos faz amar as vontades dos nossos instintos e das nossas paixões. O pecado traz desordem, desequilíbrio, ruína no homem e nas coisas, embora o pecador se iluda em achar que o pecado é um bem. Basta pensar no primeiro pecado, aquele de Adão e Eva. Atrás da sedução de se tornar como Deus, o pecado trouxe a ruína de toda a humanidade e de toda a criação. Gênesis capítulo 3. Porque o dilúvio na terra, por causa do pecado. Gênesis capítulo 6 e 7. Porque Sodoma e Gomorra foram incineradas pelo pecado. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 29. Porque Tiro, Sidônia, Corazim, Cafarnaum e Jerusalém foram destruídas pelo pecado. Porque as guerras e devastações entre os povos? Porque tantas famílias são quase um inferno? Porque tem tantos homens que vão para o inferno? Pelo pecado. Tinham razão alguns santos em tremer só de ouvir pronunciar a palavra pecado. O pecado mortal. O pecado é mortal se a ofensa a Deus é grave, é venial se a ofensa a Deus é leve. A maior desgraça que pode acontecer aos homens é aquela de cometer um pecado mortal. Padre Pio usava exclamar desgraçado a quem se acusava de uma culpa mortal. Nenhuma desgraça é comparável ao pecado mortal. Antes seria preferível qualquer outra desgraça. Escreveu São Cipriano: observa os danos que causa a saraiva às sementeiras, a pestilência aos armentos e aos homens, o vento aos navios. Eles não são mais que uma lânguida figura dos danos que o pecado traz à nossa alma. Ele destrói todos os frutos das boas obras, corrompe todas as nossas faculdades e guia o homem à morte certa. Por isso fazia muito bem o pequeno e corajoso São Domingos Sávio a sustentar a sua linda máxima: a morte, mas não o pecado. A morte, de fato, é só uma coisa física que reduz o corpo do homem em cadáver. O pecado, ao contrário, é um fato espiritual que reduz a alma do homem a um cadáver, enquanto este não recuperar a graça do sacramento da confissão. Um cristão com a alma de cadáver, eis a monstruosidade do pecado mortal. É assustador. Para melhor compreender a monstruosidade do pecado mortal, é necessário olhar o Calvário. O pecado do mundo fez de Jesus o homem das dores. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Custou a morte de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Transpassou a alma de Nossa Senhora. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 35. E quem comete novamente pecado mortal, crucifica de novo o Filho de Deus no próprio coração. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Por isso o pecado mortal faz perder a alma, a vida sobrenatural, ou seja, a graça divina. Lhe faz perder os méritos e as virtudes infusas, deixando-lhe só a fé e a esperança, enfim, lhe rouba a semelhança com Jesus, lhe imprime a imagem do demônio. É horrível. Tinha razão Santa Teresa d'Ávila em dizer que a visão de uma alma em pecado mortal a assustou ao ponto de suplicar a Deus para interromper a visão. Mas quantos são os cristãos em pecado mortal que se dão conta de possuir uma alma cadáver e de se parecer com o demônio? E como podem crer de amar a Deus, de amar Maria, se com o pecado se demonstram odiadores de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 30. E transpassam a alma de Nossa Senhora? Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 35. O pecado venial. Não se pode deixar se enganar. O pecado venial ofende a Deus e arruína o homem,
embora não provoque os efeitos devastadores do pecado mortal. São Tomás de Aquino nos avisa: preferível, acima de tudo, antes morrer que cometer um só pecado venial. Os santos advertem a brutalidade do pecado venial segundo a medida do amor ardente de Deus. Por isso dizia São João Crisóstomo: estamos prontos a temer mais uma ofensa leve a Deus que o próprio inferno. De fato, Santa Catarina de Siena dizia de si: queria estar antes no inferno sem pecado, que achar-me no céu manchada de coisa levíssima que magoe o Senhor. Como faremos nós, se nos manchamos todos os dias de culpas veniais com tanta superficialidade? Sabemos tomar cuidado para evitar qualquer mal-estar físico e, no entanto, não nos curamos das doenças espirituais, paciências, mentiras, negligência, frouxidão, que ofende a Deus e deformam a alma. Um dia, Santa Francisca de Chantal quis colocar com as suas mãos o cadáver de um leproso no caixão. Alguém tentou impedi-la com medo do contágio da lepra, mas a santa disse com decisão: não temo outra lepra que o pecado. Aprendamos. A pequena Jacinta. A menor dos 3 pastorzinhos de Fátima, Jacinta, foi a mais ardente vítima pelos pecadores. Ficou sendo para ela uma paixão salvar os pecadores do inferno, oferecendo o sacrifício de toda espécie. E andava atenta a sacrificar-se com empenho sempre novo. Encontrava pelas ruas os pobres e lhes dava a sua merenda, ficando de jejum até a noite. Tinha uma sede ardente no mês de agosto e renunciava em beber por todos os custos. O irmão Francisco recolhia bolotas mais doces de uma árvore e ela lhe pedia as mais amargas para oferecer um sacrifício. Tinha dor de cabeça e o barulho das rãs a incomodava, mas ela impediu o irmão de afugentá-las para oferecer mais um sacrifício. Devemos aprender desta menina a escutar os pedidos de Nossa Senhora sobre a necessidade de salvar os pecadores do inferno, colaborando na conversão deles com a oração e a penitência. Votos do dia: beijar o chão pela conversão dos pecadores, repetir com frequência a máxima de São Domingos: antes morrer que pecar. Todas as noites dizer um ato de contrição pelo perdão dos pecados. Ó Santíssima Virgem Maria, ó Santo Anjo da Guarda, fazei-nos fazer a vontade de Deus.